Fala pessoal, o GM Evandro aqui, estamos de volta com o episódio novo da nossa série na busca do top 3 do mundo de partidas rápidas aqui no chess.com, as partidas de 10 minutos. Bora lá começar esse nosso episódio de hoje. Estamos aí com 2.806 de rating, maior rating que eu cheguei até aqui na nossa série. Vamos ver se conseguimos avançar mais. Vou lançar aqui um desafio já, então 400 pontos de diferença, então o adversário tem que ter pelo menos aí seus 2.406. Vamos ver quem que vai aparecer aqui pela frente. Depois a gente dá aquele confere como que tá o nosso ranking. Vamos lá, finalmente temos aí um adversário, um mestre feed aí de 2.506. Ele tá transmitindo também, né? Olha só, ele tá transmitindo ali a... Na verdade, eu tô gravando aqui, né? Ele pelo jeito tá fazendo uma live. Vamos lá, vamos começar aí jogando a nossa sicilianinha, a siciliana Taimanov. Ele veio aí com C3, levando para a variante Alapim. Inclusive a Alapim muito jogada, né? Impressionante quantidade de vezes que eu já enfrentei a Alapim aqui nesse nosso desafio. Muita gente joga essa siciliana, que inclusive é uma siciliana bem interessante de se jogar. Eu vou levar o cavalo para B6. Será que eu já joguei com esse cara? Não, primeira vez que eu estou jogando com ele. Porque teve outras posições de Alapim que eu deixei meu cavalo ali em D5, e aí levou para uma posição muito equilibrada depois da troca, ou até eu um pouco pior. Então nessa partida eu vou jogar com esse cavalo B6 rápido para evitar esse tipo de troca, né? Jogar D por E5 agora e fazer cavalo A6, com a ideia de cavalo C5. Esse lance é bem interessante. Eu lembro de ter visto uma vez uma ideia como essa, com a ideia de levar esse cavalo para C5, já propondo assim a troca das damas, porque no geral esse final com o peão em E5 ele pode ser problemático aí para as brancas, tanto que o lance mais correto eu acredito que era dama E2 e não roque, porque agora depois de cavalo C5, se ele levar o bispo para C2 eu já troco as damas, se ele jogar o bispo para B5, bispo D7, aí já vai trocar os bispos. E no geral as trocas elas vão favorecendo aí as pretas por conta desse peão. Não que seja grande coisa assim, né, que eu vou ficar melhor já na posição, mas eu acredito que a posição ela fique equilibrada já depois que troca as damas. É porque o jogador de pretas primeiro ele procura o equilíbrio, né? Depois a gente vai tentar buscar alguma coisa a mais na posição. Bom, ele veio agora com torre D1. Ele quer desenvolver esse cavalo para C3, muito provavelmente, para o cavalo vir para B5 ou então para E4. Acredito que faz sentido eu gastar um tempo fazendo o cavalo D5, voltando o cavalo para o jogo, para dificultar esse lance, esse cavalo C3 dele. Porque se eu jogasse bispo D7 direto, muito provavelmente ele jogaria o cavalo C3. Agora, além de dificultar cavalo C3, ele tem que lidar com a ameaça de cavalo B4. Então, se de repente ele tiver que perder um tempo com A3, já acabou sendo um lance útil o meu cavalo D5. E aí depois eu posso desenvolver o bispo para D7, para jogar um torre C8 rápido. Ah lá, ele jogou o A3, o que já justificou o meu lance, né? Bom, agora eu vou colocar o bispo em D7, porque no caso de B4 eu tenho o cavalo A4. E além disso, eu tô querendo trazer a torre para C8 rápido. Ele continua com essa dificuldade de fazer o cavalo C3. Talvez ele possa tentar um bispo D2 para cavalo C3. Talvez pode ser uma ideia, mas o A3 ele já cria uma casinha fraca aqui também em B3. Pode ser que após uma troca, um bispo A4 ou alguma coisa do tipo, eu possa usar essa casa. Bom, ele veio agora com cavalo de BD2, que provavelmente quer levar o cavalo para C4 ou E4, para invadir a casa D6. E agora temos que pensar aqui, né? Cavalo F4 não parece estar levando em lugar algum.
Se eu jogar bispo E7, cavalo E4... eu gosto do torre C8, jogar esse lance, torre C8. Faz sentido levar a torre para C8 e ainda que jogue cavalo E4 ou cavalo C4, eu estou controlando a casa D6 com o bispo. Não parece algo tão grave assim. Cavalo E4 sempre tem a troca até, e cavalo C4 o cavalo está no ar. Ainda não consigo explorar isso de um jeito... Talvez eu tenha um bispo A4. Cavalo C4, bispo A4, né? Talvez. Bom, ele veio agora com o cavalo E4. Provavelmente se trocar bispo E4, ele já está pressionando aí. Ele está pressionando aqui em D5. Bispo A4 faz sentido? Tem que tomar cuidado para não ficar mal desenvolvido, né? Esse é um detalhe importante. Bispo A4, bispo toma, cavalo toma. Se cavalo D6, bispo por D6. E D6 eu jogo F6 e estou levando o rei para D7. O peão de D6 ele vira um alvo. E bispo A4, peão toma, cavalo toma. Tá caindo B2 lá, né? Então na pior eu jogo um bispo E7, torre C1 e roque. E bispo A4 se tomar em C5, eu tomo em C2 primeiro. Vamos lá, eu vou jogar bispo A4. Buscando a troca desses bispos. Talvez possa ser uma boa. Porque agora depois de cavalo toma, sempre que ele desenvolver esse bispo, tá caindo B2. Ele até pode pensar em jogar sacrificando isso. Que talvez seja perigoso para o meu lado. Ele sacrificar esse peão de B2, porque eu não vou jogar cavalo por B2 direto, senão ele vai ter uma iniciativa forte aí na posição. Mas talvez eu possa simplesmente jogar um bispo E7 para rocar pequeno. Digamos que ele joga... O único lance que me preocupou um pouco agora foi o bispo G5. Porque daí bispo E7, se trocar rei toma, ele tem a casa D6. Mas se bem que eu estou jogando torre C2, então não... Bispo G5 parece um lance interessante para ele, porque se ele ficar com o bispo preso ali na defesa de B2, ele vai ficar muito passivo. E um lance como esse, cavalo D6 cheque, não está me preocupando por enquanto, que eu tomo, o peão toma, jogo F6 para controlar E5, rei D7, e o peão de D6 ele é um alvo, o meu cavalo está muito bem colocado aqui em D5. Esse aqui é o crítico, bispo G5. Bispo D2 ele pode pensar também, mas o bispo G5 é mais ativo. Aí tem que pensar um pouco o que fazer. Porque a ideia dele basicamente é levar a torre para C1 rápido, né? E se eu jogar cavalo toma B2, torre C1. Rei F1. Aí um lance que eu não estava esperando. Agora bispo E7 me parece bem natural. Torre C2. Aí torre D2. Jogar bispo E7. Bispo G5 agora. Mas aí talvez eu tome em B2 mesmo. É aquilo, eu não sei o quanto pode ser grave. Tem que ver o quanto é grave esse cavalo em D6. Isso aqui vai ser o grande problema, assim, se ele consegue trocar o bispo, entra em D6. Mas eu acho que eu tenho recurso suficiente até para resolver isso. Porque ele vai ter que lidar com B2 um dia, né? Em algum momento eu vou ameaçar tomar esse peão de B2. Vamos lá, deixa ele calcular aí. Se ele jogar, eu penso, né? Bom, B3. Tá aí um lance que eu não tava esperando, porque depois de cavalo C3 ele vai trocar, eu tomo de torre, tô pressionando já esse peão de B3. Feito isso, eu posso rocar e trazer a outra torre para o jogo, né? Vamos lá, vou jogar cavalo C3. Tem a opção de tomar de cavalo também, mas depois de torre D3 eu vou acabar tendo que mexer com esse cavalo de novo.
Eu vou tomar de torre em C3, ameaçando já tomar em B3. E é isso, vai trocando peças, esse peão ele pode ir ficando mais vulnerável, se ele tiver que jogar B4 já fica tudo em casa preta, meu bispo é de casa de cor oposta aos peões, então a gente vai levando aí para um finalzinho que pode ser interessante, eu posso ter aí algumas vantagens estratégicas na posição. E por enquanto meu plano é simples, né? Eu quero rocar, trazer a torre para C8, controlar a coluna C, e aí eu vejo se eu consigo bater nessas debilidades. Tem só que tomar cuidado para não simplificar demais, senão ele pode conseguir defender, mas a grande maioria dos finais ele vai ter problemas agora. Bom, vamos lá, ele está pensando aí que seria um lance possível. Torre B1 ou B4, né? Parecem os dois mais naturais aqui de se fazer. Torre B1 eu já posso até cogitar tomar em F3, cavalo C3. Se bem que eu acho que eu estou só trocando peças. Ele vai jogar um bispo B2, toma em B1, toma. Tô melhor, né? Dá para considerar isso. Bispo B2 eu tomo. Tô melhor no final. Está trocando muita peça. Eu vou esperar um pouquinho mais, né? Vai que surge esse tema em outro momento, pode ser mais forte. Bom, ele jogou bispo D2 atacando aí a minha torre. Tá caindo esse peão de A3. Se torre C2 ele quer jogar um cavalo D4. Se torre D3 ele quer jogar um rei E2. E se torre C7 vamos jogar a torre C7. Manter aí na coluna C, podendo jogar a torre para C8, mas a ameaça imediata é simplesmente tomar o peão de A3. Então vai ter que fazer algo, né? Posso dobrar, torre C1, bispo A3, troco um par de torres. E aí, eu quero deixar ele trocar um par de torres? Eu vou jogar um bispo A3 para impedir torre C1. E se jogar torre A1, eu faço bispo B2. E aí, se torre B1, eu faço C3. Mas aí, torre C1, torre C8. Toma, cavalo. É, acho que eu tô só. É, não sei. Cavalo D4, que ameaçou cavalo B5. Se eu jogar A6, ele quer jogar um bispo A5. Aí torre C5 também. Acho que A6 tá ok. Evitar aí cavalo B5. Bispo A5 eu posso jogar B6 também, ele tem que voltar o bispo para D2. E agora a torre A1 não funciona, que bispo B2 ataca o cavalo. Bom, lá vamos progredindo, né? Lá vamos progredindo aí na posição. Já já pode ficar meio chato para ele. Bom, esse lance aí eu já não esperava. B4. Ele quer prender meu bispo, simplesmente. Se eu jogar a torre C8 dobrando, torre B3, bispo C1. Troca tudo. Sobra um torre C4 no final. Vamos lá, vou jogar torre C8. Eu tinha um lance aqui também. Podia ter considerado torre C4, né? Inclusive eu tenho ele agora, que pode ser um candidato. Mas vamos lá, vou jogar o que eu tinha programado ali mesmo. O torre C1, o torre C4 antes parecia forte, hein? Que atacava o cavalo, ameaçava B4. Acho que eu deixei escapar esse torre C4. Percebi depois o lance, depois de ter feito torre C8. É que dobrar as torres na coluna é muito natural de ser feito, né? Dobra as torres, tem esse torre C1. Mas depois vamos ver. Eu acredito que o torre C4 era mais preciso. Bom, vou tomar lá em C1. Vamos tomar. E agora eu posso fazer torre C4. Ataca o cavalo, ataca o peão.
E daí, se ele jogar rei D3, eu tenho a opção de torre B4, torre toma, cavalo toma. Rei C4, cavalo C. Caramba, esse rei tá muito ativo, hein? Será que eu não posso tomar? Toma em B4. Toma, toma, rei C. Volta o cavalo para D5. Toma, 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 volta o cavalo para D5. Como que ele vai invadir aqui? Porque rei C5. Daí, rei F8. Rei D6. Rei E8. Pode tentar um cavalo B3. Acho que eu posso tomar esse peão. Jogar a torre B4. Cavalo B4. Volto para D5. Rei C5 parece o lance mais ativo, mas aí o meu cavalo está controlando B6, que seria a casa crítica, né? Se o rei invade B6, aí ferrou. Mas agora, se rei C5, rei F8, se rei D6, rei E8, aí eu controlo D7 também. É que ele poderia tentar rei D6, rei D7, rei C8. Agora eu jogo rei E8. Esse cavalo B3, para entrar com esse cavalo em C5 ou A5, eu tenho B6. Agora esse foi interessante aí dele, o A5. Porque ele pode... Bom, eu vou trazer o rei para D8. Agora ele está querendo levar o cavalo para C5, certo? Se o cavalo chegar em C5, eu jogo um rei C8 e está tudo controlado. Mas seria interessante expulsar esse cavalo daqui, né? Bom, deixa eu pensar um pouquinho. Agora, eu tinha que dar um cheque em C4, né? Esse cavalo B4, cavalo C5. Bom, vamos lá. Eu vou jogar B6. Tentar criar esse peão passado. Estou buscando a casa C4. Não sei se eu vou conseguir ganhar essa partida. Mas tem chance, né? Levar um cavalo para D5. Vamos voltar esse cavalo. Porque agora ele vai ter ou que afastar o cavalo ou vai ter que afastar o rei para ir atrás do peão de A. E a minha ideia é que eu consiga vir aqui do outro lado, atacar esses peões, né? Vamos ver se dá certo esse meu plano. Esse peão de A ele vai servir como uma isca, assim, né? Para afastar o rei dele. Certo. E agora, como que eu ataco isso aqui? Jogar G5. Cavalo E2. Eu tenho que vir buscar os peões aqui do outro lado, né? Jogar esse. Espera aí. Rei, 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 rei. Bom, vamos com esse rei aqui, né? Agora rei G... Cavalo toma. Ele troca tudo. Rei F7. Não. H5. Vamos disparar o peão de H, né? Vamos embora com esse peão.
Se tomar E6, H2, E7, H1. H2, jogar H2, H1 dama. E agora temos que ver aqui, não cheque, cheque. Tomar isso daqui. Opa! Caramba! O cara querendo me enrolar no tempo com força aqui, né? Caramba, porque chega um momento aqui, se eu tento dar mate no cara, eu não perco, né? Eu empato a partida ainda, né? Então, aqui chega o ponto onde eu tenho só que fazer pré-move, eu deixo 200 pré-moves de dama aqui, só para não acabar meu tempo. Mas no fim deu certo, eu tinha uma vantagem no tempo, ele ajudou pendurando a dama ali. Caramba, foi que emoção esse final aqui, que eu fiquei apurado também, né? Então, o final aqui tá bem ganho, mas o apuro de tempo bateu, quase escapa essa partida, hein? Uou, com emoção. Foi com emoção essa aqui, contra o streamer aí da Itália. Não sei quem é esse cara. Alessio Borasso. Vamos lá, vamos ver como é que foi essa partida. Precisão, como você já sabe, não deve ter sido daquelas, né? Porque virou uma várzea completa esse finalzinho. Que até então a partida estava bem jogada, acredito eu. Mas no final ficou aí 80,2 de precisão para ele, 81,8 para mim. Mas eu acredito que é mais por conta desse finalzinho, né? O finalzinho bem várzea mesmo. Vamos lá, vamos lá ver o que rolou aqui no detalhe nessa nossa partida. Então, vamos fazer a revisão. Depois da revisão, ver como que tá o nosso ranking depois dessa partida, pois aqui batemos aí o nosso melhor rating. Agora 2.808 de rating. Bom, e antes de começar aqui, se você de repente quer melhorar no xadrez, nesse mês de janeiro nós vamos abrir uma nova turma de alunos da Chessflix, ainda com o valor, ainda com o preço de 2025. Então, se você quer se tornar aluno nessa condição especial, entra para a nossa lista de espera. O link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Você vai encontrar aqui a página da Chessflix, onde você pode fazer o seu cadastro, entrar para a lista de espera e conhecer ali quais são os nossos treinadores, a nossa metodologia, resultados de alunos, e assim você pode se tornar aluno também, beleza? E vamos lá, vamos ver aqui então o que rolou nessa partida. Eu acredito que até determinado momento foi uma partida boa. Nessa siciliana Alapim, jogamos aí essa ideia de cavalo F6, cavalo D5, que eu costumo jogar contra essa variante. Cavalo B6 rápido, para evitar aquela troca em D5. E aqui eu joguei cavalo A6. É um lance meio estranho, né? O cavalo no canto, mas o cavalo ele já está indo para uma casa no centro, onde ele já vai controlar casas importantes. Tomar em A6 não faz muito sentido, porque eu troco em D1, ele fica ali com o rei mal, eu pego o par de bispos também, então não tem que se preocupar com essa troca. Era melhor dama E2, igual o computador fala, mas ele jogou assim, permitindo a troca das damas e a posição já é equilibrada já, né? Bom, joguei cavalo D5, bispo D7. Você vê que a máquina já começa a dar uma tendência de vantagem ali para as negras. Joguei o torre C8 e agora eu faço bispo A4. Eu achava melhor jogar bispo E7, mas está caminhando bem a partida por aqui. Ele vai dar aquele torre F3 como lance, quer ver? Cavalo toma, torre B1, roque, bispo D2, interroga duas. Ah, mas eu sou um animal mesmo, né? Bispo D2 não ameaçou nada. Porque bispo D2 eu tomo, tô dando duplo. Então aqui eu poderia simplesmente jogar bispo para 3.
bispo por A3 e é isso, né? Peão a mais já. Olha que gênio. É engraçado, né? Porque quando aparece que interrogou ali e tal, tipo, falar que tinha alguma coisa, você já consegue ver o que era, né? Que na partida eu vi que tava caindo a 3, mas eu não considerei bispo A3, assim, eu pensei de imediato, tá, tira a torre, daí eu ameacei tomar em A3. Bom, deixei passar essa chance, joguei torre C7 interroga, daí continuei melhorando aos pouquinhos. Ah, e aqui eu tenho torre C4, com certeza. Esse eu vi depois de ter jogado, né? Joguei esse torre C8. Deixei passar duas chances ótimas aqui, né? De ganhar um peão, porque torre C4 ganha um peão também. Eu vou ter que jogar, depois de torre C4 ele vai ter que tirar o cavalo, eu tomo aqui em B4. Bom, duas chances desperdiçadas. Uma realmente eu não vi, a outra eu vi assim que eu joguei, né? O torre C8. Ele jogou torre B3, a posição ainda tá boa. Na verdade, a posição tá muito boa. Mas aqui era melhor torre A1 para ir atrás do peão de A. Na verdade, torre A1 e se ele jogar A5, aí torre A4? Não, torre A2 para pegar a sétima. Era bem mais técnico esse lance, que aí ele fica com o rei passivo, a torre passiva. Do jeito que eu joguei, eu ganho um peão, mas o rei dele tá muito ativo, olha só esse rei. Por isso que a vantagem é grande, na real, né? Tem 0,70 aqui. Mas a vantagem só não é maior por conta desse rei dele que pode ainda criar contra-jogo. Caramba, ele deu mais um interroga duas aqui. O lance era B6, interroga duas. Ah, porque tinha A5. Ah, não, tinha cavalo B6 aqui. Cavalo B6 ataca A4 e quando ele jogar A5 eu tenho cavalo C4. Caramba, eu deixei passar muito lance nessa partida. Tinha vários lances que arrematavam assim já, né? Que eu já ganhava mais material. Fui dando chances, mas ainda tá um ponto de vantagem. Mesmo dando várias chances, ainda tá com uma vantagem grande. 1,5. G5 ali era melhor antes. A posição tá ganha no fim. Tinha formas de ganhar mais rápido, mais preciso, mas ainda assim, a posição tá ganha. Fui com o rei. Eu acho que eu devo ter ido do jeito mais arriscado. Provavelmente, né? Eu podia simplesmente voltar o rei para G5 e jogar rei G6. Agora que eu tô vendo isso, né? Eu volto o rei para G6, defendo o peão, disparo o peão de H que vai promover igual. Eu joguei esse que já interroga. Caramba, ficou igual a partida ainda. Ele tinha cavalo F5. No cavalo F5 era duro, hein? Porque cavalo F5 toma E6, H3, E7, H2. Promove, promove. Caramba, empata isso? Eu tô com um cavalo e peão ali ainda. Com o tempo que ele tinha, eu não sei se ele ia conseguir empatar. E essa posição tá igual no fim. Nossa, virou qualquer coisa esse finalzinho, hein? Aí eu tomei o cavalo. A posição tá igual. Só que eu tenho 16 segundos, ele tem 9 segundos e eu tenho um cavalo ainda. Eu não sei quem jogou uma posição dessa. Tem uma partida famosa até, do Milos. Eu não lembro contra quem. Que ele tinha dama em cavalo. Essa é bem famosa numa Copa do Mundo. Mas aí aconteceu um desastre que ele acabou pendurando a dama. Mas dá pra jogar o dama em cavalo. Dama em cavalo contra a dama dá pra jogar. Vai empatar. Mas dá pra tentar incomodar um pouquinho ali. Bom, aí ele pendurou a dama, né? No apuro de tempo, joguei esse. Ele entregou a dama e quase não dá tempo, mas conseguimos derrubar o tempo dele, né? Eu nem tentei dar mate na posição, só fiz lances para cair o tempo dele. Bom, com emoção aqui esse final. Vamos lá ver como é que ficou o nosso ranking depois de tudo isso. Vou colocar aqui, atualizar a tabela. Vamos ver, ó, no ranking do Brasil, tá ali o Sup com 2.817. Eu venho aí na sequência com 2.808. Cricor 2.728. Berardino 2.726. E completa ali com o Felipe Eldeves 2.679 de rating. No ranking global, sim, muitas alterações por ali. Depois que tivemos a eliminação ali, aquele cara banido, o top 2 ali, banido, né? Não aconteceu nada de novo por aqui. Seguimos ali no top 6. Bom, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Engrenamos aí uma subida
depois dos 2.800, que estava difícil, teve umas 2 ou 3 vezes que eu caí ali dos 2.800, agora pelo menos consegui subir um pouco mais e estamos no nosso melhor rating. Vamos ver o que acontece aí nos próximos capítulos da série. Se de repente você está gostando, já sabe, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito aqui, também aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos. Vamos então encerrando e até a próxima.